Salve pessoas do YouTube, salve buscadores espirituais, eu sou o Christian D'Ambrosio e sejam todos muito bem-vindos ao Portal da Consciência. O canal ficou um tempinho inativo porque eu não tinha meios para gravar, mas agora a gente tá voltando com os vídeos e eu tava pensando que vídeo eu vou trazer pro canal. E como o canal é novo, como o canal ainda não tem, ainda não tá muito grande, ainda tá no comecinho, eu pensei assim, eu tenho que trazer um tema, um assunto, um conteúdo que seja uma base, que seja como uma introdução à espiritualidade. Eu já fiz vídeos de transição planetária, já fiz um vídeo sobre o caminho espiritual, sobre o que é espiritualidade, enfim, eu refleti muito sobre qual assunto trazer para o canal. E fiquei feliz já tinha um pouco esse tema dentro assim de mim, assim, remoendo assim como se era para fazer um vídeo sobre isso. E fiquei feliz em ter a certeza assim, intuitivamente, que esse vídeo deve ter como tema quem é Deus? Quem é Deus? Onde Ele está? E quando a gente se pergunta quem é Deus, a resposta normalmente é bem assim, difícil de dar, porque muitas pessoas, existem muitas religiões aqui na Terra, existem muitas diferentes filosofias, doutrinas, e se torna esse Deus, quem é Deus, depende muito de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa vê o Deus de um jeito, outra pessoa vê Deus de outro jeito. Eu sempre busquei muito Deus, eu sempre busquei muito espiritualidade, eu sempre busquei saber quem era Deus, onde Ele estava, e nessa minha busca eu li muitos livros, eu pesquisei muitas informações em livros, em sites, eu li muitos ensinamentos de diversas filosofias, eu busquei muito mesmo, tanto filosofias aqui do Ocidente quanto do Oriente, eu busquei bastante. Mas quando eu me deparei com a filosofia budista, hinduísta e yogi, dos grandes yogis do Oriente, é que verdadeiramente eu comecei a compreender, tipo, opa, peraí, que eu acho que esses caras eles estão um pouco mais próximos da verdade. Por quê? Pra mim, os yogis principalmente, porque os yogis eles atingiram, não todos, mas os grandes mestres yogis como Ramakrishna, como Swami Vivekananda, entre muitos outros, Yogananda, eles atingiram iluminação espiritual, eles atingiram um grau de evolução espiritual, um grau de maturidade espiritual. Eles conseguiram atingir o estado de consciência, um estado de meditação, melhor dizendo, que os budistas chamam de nirvana, que os hinduístas chamam de... Me desculpa se o termo estiver errado, se tiver algum professor de yoga, alguém que pratica yoga e eu falar errado, me desculpem, mas eu acredito que seja samadhi ou samadhi, alguma coisa do tipo, que é um estado de meditação onde você se funde em Deus, onde você se funde ao seu Deus interno. E eu comecei a pesquisar sobre isso e achei fascinante. Então os caras conseguiram ter uma experiência com Deus, direta de Deus, dessa consciência cósmica, mergulhando para dentro de si, não buscando em livros, não buscando no externo. E aí que eu verdadeiramente comecei a me despertar para quem seria Deus. E comecei essa busca pelo meu Deus interno. E veja bem, eu não tô assim dizendo, eu não tô querendo doutrinar ninguém, não tô querendo dizer que o que eu vou falar aqui sobre Deus é verdade, porque o que eu vou falar aqui é na minha experiência, é na minha busca, é o que eu sinto, o que eu já vivi, o que eu já senti, o que eu já pesquisei, o que eu já busquei exteriormente e interiormente. Esse Deus que eu vou falar não é o Deus dos budistas, o Deus dos hinduístas, o Deus e tal, filosofia, é o Deus universal, o Deus que eu acredito que é como Ele seja, que é o todo que está em tudo. Eu gosto sempre de enfatizar os ensinamentos do mestre Sai Baba, Satya Sai Baba, um grande mestre indiano também, assim declarado por muitos como um avatar dessa era atual, porque ele realizava muitos milagres e desde pequeno ele falava sobre Deus, a vida inteira ele passou falando sobre Deus e os ensinamentos dele são fantásticos. Tanto as filosofias budistas, hinduístas, quanto muitas outras filosofias, dentro da metafísica, dentro do esoterismo. A gente tem isso até mesmo dentro da holística, do mundo holístico. Enfim, são muitas filosofias que dizem que Deus não está fora, mas está dentro de nós. E eu acredito nisso. Eu acho que todos nós somos expressões de Deus.
Nós somos expressões dessa consciência cósmica. Nós somos expressões desse Deus universal. E se nós somos expressões desse Deus universal, significa que esse Deus não está fora, mas está dentro de nós. E eu gosto de apontar os ensinamentos dos 3 grandes mestres da humanidade: Krishna, Buda e Jesus Cristo. Krishna, há 5.000 anos antes de Cristo, ele falava muito, no Bhagavad Gita tem muito disso, que porque Krishna, ele no Bhagavad Gita, ele no hinduísmo, ele é considerado uma encarnação de Deus, um avatar, porque ele expressava plenamente a consciência cósmica. Então, quando ele falava com os discípulos, com as pessoas, ele falava como se ele fosse Deus, ele incorporava totalmente essa consciência cósmica. E ele dizia para as pessoas que Deus, ou seja, que ele, Krishna, não estava separado dos outros, mas era o próprio ser dos outros, ele era a própria vida que existia nos outros. Ou seja, Krishna, ele dizia que tudo que há é Deus, que as almas, os espíritos não são diferentes de Deus, são próprias centelhas de Deus, são próprias expressões de Deus. Portanto, segundo Krishna, eu sou Deus e você é Deus também, nós somos expressões de Deus. E por isso que existe aquela frase que nós somos todos um, porque é isso, eu sou Deus, então você também é Deus. Então nós somos Deus, nós somos o mesmo, nós somos a mesma consciência. Buda é um grande mestre, e se você pesquisar nos ensinamentos budistas, nas leituras budistas, na religião, no budismo, você vai encontrar pouquíssimas frases assim que falam sobre Deus de uma forma concreta. Buda, ele nunca afirmou a existência de Deus. Ele nunca disse Deus existe, Deus é assim, Deus é assado. Buda dizia que aquele que os homens chamam de Deus é na verdade o próprio ser interno, é o eu verdadeiro, é o eu espiritual, é a nossa essência, a nossa centelha divina. É a nossa consciência cósmica dentro de nós que nos dá vida. Então Buda dizia que se nós queremos encontrar isso aqui, chamamos de Deus, nós temos que nos desapegar do mundo e voltar para dentro de nós. Então nós encontraremos Deus. E por isso que o budismo tem tanta filosofia de meditação, de contato interno, de desapego, porque eles entendem que Deus, na verdade é uma experiência que você tem interiormente, é uma experiência espiritual de união com o cosmos, com o universo. Muito legal. E Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, quando andou entre nós, ele também disse que nós somos deuses. Ele disse, vós sois deuses. Ele também disse que o reino de Deus está dentro de vós. Está na cara. Krishna, Buda, Jesus trouxeram praticamente os mesmos ensinamentos de formas diferentes. Tanto que Jesus, ele se retirou para o deserto, né? E meditou bastante tempo lá, e eu acredito que ele estava contatando esse Deus interno dele. E segundo os ensinamentos do mestre Sai Baba, considerado um avatar lá na Índia, ele dizia que Deus somos todos nós também. Ele dizia que todos nós somos encarnações de Deus. Ele dizia que Deus, sendo a consciência cósmica que habita, que criou tudo isso e habita em tudo isso, que o próprio Deus seria os seres humanos, os animais, as plantas. É Deus expressando a si mesmo, é Deus experienciando a sua própria criação. E faz muito sentido isso. Sai Baba dizia também que o homem é Deus menos o ego. O que isso significa? Se nós temos um Deus interno, se Deus habita dentro de nós e é o nosso verdadeiro ser, e para quem sabe mais de esoterismo, de coisas holísticas, sabe muito bem que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, o nosso corpo mental, nossa mente, são apenas expressões do nosso ser. Então a gente chega na conclusão de que esse corpo, essa mente, essa personalidade, esse ego, é uma própria expressão desse Deus interno. Ou seja, eu, Christian, sou uma expressão do meu Deus interno, eu sou uma expressão de Deus, eu sou apenas uma expressão. Agora, quando eu retiro todas essas máscaras, quando eu retiro o meu ego, o que sobra é o meu Deus interno, é Deus, essa consciência cósmica absoluta, é esse todo. É esse o ensinamento de Sai Baba. Um discípulo um dia chegou para Sai Baba e perguntou para ele, Swami, que Swami é um termo, é um termo
aonde você diz assim pro mestre querido. É um termo que o mestre é querido, é muito querido por você. Então um discípulo chegou para Sai Baba e perguntou para ele: Swami, me diga quem és tu? Porque Sai Baba fazia muitos milagres, ele realizava muitos milagres, então as pessoas achavam que ele era assim um deus mesmo. E aí esse discípulo perguntou: Swami, me diga quem és tu? Sai Baba olhou profundamente nos olhos dele e disse: querido, descubra primeiro quem é você, e então você descobrirá quem sou eu. Ou seja, se você descobrir que você é Deus, você também descobre que eu sou Deus, e que nós somos um. Esse é o sentido, esse seria o ápice de todos os ensinamentos. Veja bem, eu vou utilizar aqui o Espiritismo. Só complementando um pouco, Sai Baba também dizia que a forma de Deus não é humana. A forma de Deus não é uma bola de luz. A forma de Deus não é o universo. A forma de Deus é amor. Ou seja, quando nós vivemos em amor, quando nós expressamos amor, nós estamos expressando em realidade nosso Deus interno. E aí entra o que eu ia falar do Espiritismo. O Espiritismo nos diz muito que nós devemos nos melhorar internamente, lapidar nossa personalidade, nos tornarmos pessoas melhores. Isso também é um modo de dizer para você expressar o seu Deus interno. Todas as religiões dizem para você ser uma pessoa boa, para você ser alguém melhor a cada dia, para você ser alguém com mais amor no coração. E é exatamente essa a essência de todas as religiões, o amor incondicional, o amor divino. E esse amor é o que faz com que o seu Deus interno, o seu eu superior, o seu eu maior se expresse através de você. E Sai Baba, eu sempre utilizo Sai Baba porque, assim, se você for falar de Deus, Sai Baba é o melhor mestre para citar, porque os ensinamentos dele são os melhores, são os mais profundos, os mais simples e profundos sobre Deus. Ele chamava as pessoas de encarnações de Deus. Toda vez que Sai Baba ia dar uma palestra, ele chegava e dizia: saudações encarnações do amor, saudações encarnações de Deus. Veja bem, encarnações do amor, encarnações de Deus, é a mesma coisa. Quando nós passamos a viver em amor, quando nós passamos a viver esses valores, essa bem-aventurança espiritual, quando nós passamos a expressar amor, nós estamos em realidade expressando o nosso Deus interno, o nosso eu superior, nós estamos encarnando o nosso Deus interno. E esse seria o propósito da encarnação, que é encarnar o seu Deus. E aí você se livraria da roda de reencarnações. Mas esse seria até um assunto para outra conversa, para outro vídeo, porque muitas pessoas entendem que para conseguirem se livrar da roda de reencarnações tem que aniquilar o ego, tem que matar o ego. Não é assim. O ego é uma expressão de Deus, e sendo ele uma expressão de Deus, você não deve machucá-lo, matá-lo, destruí-lo. Você tem que respeitá-lo e sim transcendê-lo através do amor, ou seja, através do seu próprio Deus interno. Enfim, sem muitas delongas, se você me perguntar hoje quem é Deus, para mim, Deus é o nosso próprio eu, é o nosso eu verdadeiro, é o nosso eu interno, é a consciência cósmica absoluta que habita dentro de nós. Ou seja, nós, no mais íntimo de nosso ser, somos o próprio Deus experienciando a sua própria criação. Não é uma doideira isso? Mas é muito legal. E saber que nós somos divinos, que nós temos todo esse potencial, e depois que a gente tem essa compreensão de que Deus se expressa através dos seres humanos, das plantas, dos animais, quando a gente vai na natureza, a gente olha na natureza, a gente vê, poxa, tudo isso aqui é Deus, faz parte de Deus, é um membro de Deus. Quando a gente olha uma criança, um bebê, a gente vê nos olhos Deus através daquela criança. Quando a gente olha as pessoas, a gente vê Deus através das pessoas. Ou seja, essa é inclusive uma prática yoga de ver Deus nos outros. Porque isso é verdadeiro, Deus está em todos. Se Deus está dentro de mim, Ele também está dentro de você. Portanto, se eu te machucar, se eu te magoar, eu estarei fazendo isso com Deus. Então, é uma filosofia muito legal, e é uma filosofia que não tem muito a ver com o exterior, porque eu busquei muito esse contato interno através da meditação, e realmente, quando você larga os sentidos externos e você entra para dentro de você, é uma sensação tão boa, você experiencia uma paz tão grande, você experiencia uma conexão com o universo tão grande. E eu acho que isso, essa conexão, esse sentimento é o próprio Deus que há dentro de você.
E quando a gente consegue transcender a mente através da meditação, ou seja, se fundir totalmente em Deus, a gente experiencia essa consciência absoluta que nós somos, ou seja, nós nos sentimos um com o todo, com o tudo que há. E isso é o nirvana que os budistas tanto falam, isso é conhecido como iluminação espiritual. Se você está buscando por Deus, eu vou te aconselhar a parar de buscar Deus no externo, no mundo, em livros, em igrejas, em mesquitas. Porque se for para procurar Deus em algum lugar, procure primeiro dentro de você. Sabe, fecha os olhos, deixa o mundo desligado um pouco lá fora. Desapega dos sentidos e mergulha dentro de você. Esquece tudo que falaram para você sobre Deus, sobre quem Ele é, e mergulha dentro de você como uma criança inocente, como uma criança em busca do novo. Busque a Deus dentro de você. Eu tenho certeza que você vai conseguir experienciá-lo. O mestre Yogananda sempre dizia: se há uma prática que o ser humano tem que fazer para conseguir alguma realização espiritual, não é a oração, não é jejum, não são sacrifícios pessoais, é unicamente a meditação. E eu concordo com ele, a meditação é o que mais nos aproxima e nos conecta com esse todo, com essa consciência absoluta que é Deus. Bom, para alguns Deus é energia, para outras Deus é o universo, para outras Deus é tudo. E de uma forma tudo é válido, por esse Deus é tudo, então Ele é todas as formas, todas as características, e Ele se expressa através de nós, através do amor. Portanto, vivamos em amor, pois não é a oração em si que vai nos conectar com Deus, é o amor que nos vai conectar com Deus, é a meditação que vai nos colocar perante a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para continuar acompanhando os vídeos, que sempre vamos estar colocando os vídeos novos no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, se coloque nos comentários críticas, sugestões para novos temas, novos assuntos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo, família, com seu professor de yoga, com seu terapeuta holístico, vai espalhando. Sou muito grato pela oportunidade. Namastê e fiquem todos na paz do seu Deus interno. Assim é.